segundo secretário, que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Todos os vereadores estão presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao excelentíssima senhora primeira secretária, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Coloco o requerimento do vereador Angelino Rodrigues para dispensa da leitura da ata em votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. Requerimento do vereador Angelino Rodrigues para dispensa da leitura da ata está aprovado por 9 votos. Coloco a ata em discussão e a palavra está franqueada aos nobres vereadores. Ninguém se manifestando, submeto a ata à votação pelo processo simbólico. Vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. A ata está aprovada por 9 votos. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura das matérias do expediente. Substitutivo ao projeto de lei número 34/10. Dispõe sobre o serviço funerário no âmbito da Estância Turística de Salesópolis e de outras providências. Processo 048 de 2011. Interessado, mesa diretora da Câmara Municipal. Assunto: projeto de resolução número 1/11. Altera o artigo 4º da resolução número 444/2010 e da outras providências. Processo 058 de 2011. Data inicial, 11/3/2011. Interessado, vereador Claudinei. Requerimento 011/11, solicitando ao senhor prefeito municipal para que reavalie se a obra do canteiro central que vem sendo realizada na rua Prefeito Antônio Camargo Primo, separando o Jardim Nídia do Jardim São Sebastião, trará maiores benefícios que prejuízos a toda a comunidade e nos informe da decisão, a fim de levarmos aos moradores de ambos bairros que já solicitem a substituição do canteiro em construção por sinalização com faixas, placas, lombadas e pintura no próprio asfalto. Processo 049/2011. Interessado, vereador Vanderlon. Assunto: indicação número 20/11, solicitando ao senhor prefeito municipal que, através das diretorias municipais de meio ambiente, turismo e saúde, viabilize a realização de uma reunião ou debate entre a Sabesp, DAEE, Polícia Ambiental, Comunidade, Administração Municipal, visando uma parceria para resolver o problema do acúmulo de lixo às margens das represas desta cidade. Processo número 050 de 2011. Interessado, vereador Vanderlon. Assunto: indicação 021/11, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente realizar a limpeza da calçada da Avenida Professor Ademar Bolina, especialmente entre o radar eletrônico e a Praça do Peão. Processo 051 de 2011. Interessado, vereador Vanderlon. Assunto: indicação 022/11, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor de obras trocar as
vigas que estão apodrecendo na ponte sobre o rio Tietê, localizada no ramal 23, código 5, na denominada Estrada do Juquinha, bairro dos Pintos. Processo número 053 de 2011. Interessado, vereador Sérgio. Assunto: indicação número 023/11, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor de obras construir uma rampa de acesso na EMF do bairro do Barro Preto. Processo número 054 de 2011. Interessado, vereador Sérgio e Angelina. Indicação número 024/11, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor de obras construir nova entrada para o banheiro feminino localizado sob o palco da Praça do Distrito dos Remédios. Processo 055 de 2011. Interessado, vereador Claudinei. Assunto: indicação número 025/11, solicitando ao senhor prefeito municipal de Mogi das Cruzes para que reavalie a medida adotada com relação à mudança do itinerário dos ônibus da empresa Júlio Simões, mantendo a Praça do Imigrante Japonês como ponto de partida e chegada do transporte coletivo intermunicipal. Processo 056 de 2011. Interessado, vereador Claudinei. Assunto: indicação número 026/11, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente realizar obras de manutenção ou recapeamento na rua Nicola Citrângulo, especialmente nas proximidades do número 74. Processo 059 de 2011. Data inicial: 18/3 de 2011. Interessado, vereador Paulo. Assunto: indicação 027/11, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente realizar a limpeza e capina nas escolas rurais desta cidade. Processo número 060 de 2011. Interessado, vereador Paulo. Assunto: indicação número 028/11, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar a Secretaria Municipal de Saúde intensificar a campanha contra a dengue neste município. Processo número 061 de 2011. Interessado, vereador Paulo. Assunto: indicação número 029/11, solicitando ao senhor prefeito municipal interceder junto à empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a reabertura do seu posto de atendimento de emergência, localizado na Avenida Victor Vu desta cidade. Processo número 057 de 2011. Interessado, vereador Vanderlon. Indicação número 030/11, solicitando ao senhor prefeito municipal atender os reclamos dos pais dos alunos da EMF Pedro de Souza Brito, localizada no bairro do Paritinguinha, conforme abaixo assinado que anexa a este. Processo 052 de 2011. Interessado, Poder Legislativo. Assunto: balancete da Receita e Despesa da Câmara Municipal de Salesópolis, referente ao mês de fevereiro de 2011. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 06/11. Assunto: balancete financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, referente ao mês de janeiro de 2011. Autoria: Poder Legislativo. Relator: vereador Paulo. Senhor presidente, examinando o balancete financeiro supra, verificamos que é indispensável aguardar a manifestação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para então emitirmos o nosso parecer final e conclusivo.
Eis o parecer, Sala das Comissões, em 18 de março de 2011. Relator, vereador Paulo. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer supra, em 18 de março de 2011. Presidente, vereador Paulo. Secretária, vereadora Deise. E membro, vereador Vanderlei. Terminada a leitura, concedo a palavra aos nobres edis inscritos. Com a palavra, o vereador Wanderlon de Oliveira Gomes. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, munícipe aqui presente, os munícipes que nos acompanham aí pela internet. Senhor presidente, hoje apresento alguns trabalhos, dentre eles apresento aí o projeto de lei substitutivo que veio do Poder Executivo sobre o funcionamento das funerárias do nosso município. Então, é só para que os vereadores possam acompanhar e aqueles que julgarem necessário apresentarem suas emendas para que, quando apreciar esse projeto, seja benéfico à nossa população. Nós sabemos aí das dificuldades que o povo vem encontrando e nós temos a obrigação de estar aí fazendo nossos trabalhos a fim de melhorar o atendimento à população. Também, senhor presidente, solicito ao senhor prefeito um agendamento junto a algumas entidades do município e do estado com relação ao lixo em torno das barragens do nosso município. Sabemos que o problema não é simples de ser resolvido. Semana passada estive em São Paulo, no DAE, e lá, cobrando algumas medidas, o engenheiro responsável que me atendeu, ele até me informou que o uso e a ocupação de solo é responsabilidade da prefeitura, a água é responsabilidade da Sabesp. Então, para que possamos, de fato, discutir o problema e achar uma solução, não adianta eu ficar discutindo, ora com a Sabesp, ora com o DAE, depois com o meio ambiente, porque cada um vai ter sua justificativa e solução para o problema não vai existir. Então, se o senhor prefeito conseguir um agendamento o mais breve possível, junto a essas entidades na qual eu coloco no meu documento, com certeza acredito que estaremos aí procurando um caminho correto para resolver essa problemática com relação ao lixo que vem afetando aí as margens da represa, enfeando a nossa cidade, porque nós precisamos dos turistas, mas dos turistas que venham a nos trazer benefícios. Muitos que vierem para simplesmente deixarem o lixo nas margens da nossa represa, sabemos que isso aí é um turista que vai trazer prejuízo. Então, por isso que nós precisamos discutir a questão, porque também não é só culpa desse turista, desse pescador que vem à margem da represa, porque lá não oferece uma lixeira, não oferece uma placa informativa, não tem nada de infraestrutura para que esse turista, esse pescador venha e deposite o seu lixo no local correto. Então, mediante todas essas questões, é que apresento esse pedido e espero que o Executivo atenda assim o mais breve possível, para que, junto com a comunidade, tentamos resolver o problema. Porque não é só o problema aqui da represa de Paraitinga, temos o problema do Aterrado, do Pinheirinho, é um problema que é amplo e não vai ser simples de ser resolvido se ficar só com um órgão, mas discutindo com os demais, acredito que será o caminho a ser resolvido o problema. Também, senhor presidente, apresento a indicação de número 21, pedindo a limpeza da calçada entre o radar eletrônico e a Praça do Pinhão. Ali, todos nós sabemos que não tem a infraestrutura ali, não tem a calçada pavimentada. E devido a essa não pavimentação e com esses dias de chuvas, está
está lá para todos verem, o mato está crescendo e a população se sente obrigada a ter que andar pela avenida. Isso colocando em risco sua própria vida, o perigo ali junto aos veículos que passam. Sabemos que temos vários caminhões circulando naquela avenida e os moradores ou as pessoas que gostam de fazer suas caminhadas nesses arredores sentem dificuldades ou até nem mesmo caminhada, às vezes do bairro dos Buenos ao centro da cidade ou vice-versa, está tendo dificuldade devido ao acúmulo de mato. Senhor presidente, também a indicação de número 30, essa sei da polêmica que é essa indicação, sei da dificuldade que vai ser do executivo para resolver o problema, mas também a nossa função é receber a população e dar encaminhamento de acordo conforme suas solicitações. Recebi um abaixo-assinado dos pais do bairro do Paraitinguinha, pedindo aí a nossa intercessão para resolver a problemática daquela escola. Todos nós sabemos que as escolas das áreas rurais passam por diversas dificuldades, e aquela não é diferente. A professora, além de ter que dar aula, ela tem que limpar a escola, ela tem que fazer a merenda. E diante de tudo que vem ocorrendo, os pais estão percebendo que os seus filhos estão ficando com uma certa dificuldade no aprendizado. Por quê? Porque o aluno que está aqui na área central, ele tem um professor para cada série. Tem o merendeiro. Tem o transporte da mesma forma que tem na área rural. Então vejamos, agora os alunos da área rural, como já foi dito no documento que os pais encaminharam, além do professor ter que limpar a escola e fazer a merenda, ele ainda tem que lecionar para 5 séries. E eu lembro muito bem, porque eu estudei na área rural, que a professora pega o quadro e tem que dividir em 5 partes. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinto ano. Então, diante dessas dificuldades, senhor presidente, e diante da falta de merendeira que os pais vêm tanto solicitando, e a prefeitura, toda vez que o vereador indica ou que a própria população solicita, além da falta de recurso, vem dizendo que existe legislações que não pode estar atendendo. Então, os pais vêm pedindo o fechamento imediato daquela unidade escolar. Minha obrigação está sendo feita. Estou encaminhando o abaixo-assinado, recebido pelos pais, do fechamento da unidade escolar. E se o senhor prefeito achar que não convém o fechamento, então que ele dê a estrutura básica, para que, ao menos, o professor tenha condições de ficar na sala de aula, dando toda a qualidade aos alunos. E não é por mérito do professor, não, porque não é só lá, não. Todos nós sabemos que todas as escolas da área rural, com exceção a escola do bairro do Unha Luz, tem merendeiro. As demais não tem. A única que tem é a do Unha Luz, as demais não tem. E diante dessas dificuldades, que nós já estamos reivindicando, se o senhor prefeito não atender a solicitação, ele não está atendendo a solicitação do vereador Vanderlon, mas sim da comunidade, conforme um abaixo-assinado, assinado por todos os pais daquela unidade escolar. Então, a minha obrigação eu estou fazendo, atendendo a solicitação dos pais e encaminhando ao senhor prefeito para que atenda a reivindicação daquela comunidade. No momento é o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem, com a palavra, o vereador Claudinei José de Oliveira. Não, desculpa, é Paulo Aroca Sobreira. Pela ordem, eu pulei a vereador.
senhor presidente, colegas vereadores, munícipes presentes. Em primeiro lugar, senhor presidente, gostaria até de deixar aqui o meu apoio a todas as proposições elencadas pelos vereadores. E acho que é de suma importância que todos apoiem o que vem de encontro realmente a uma melhoria da população, não só da classe que trabalha nos setores diversos do município, bem como dos professores, merendeiros e demais. Senhor presidente, um dos trabalhos que apresento hoje é justamente o de buscar que seja reativado a questão do atendimento do serviço 0800, que é feito pela telefônica. Ele é insuficiente, não é funcional, o cidadão fica sem força na zona rural, na cidade, cansa de ligar para o 0800 e não é atendido. Às vezes passa até 2 dias para que haja o conserto, porque tem que aguardar o comunicado para o 0800, do 0800 vai mandar a ordem de serviço para o posto que está localizado aqui dentro da cidade, na Avenida Vitor Hugo. Então, a minha indicação é justamente a de que seja feito, no caso específico da nossa cidade, se temos um posto de emergência aqui, de atendimento emergencial dentro da cidade, que ele atenda os munícipes diretamente. Tem telefone instalado naquele posto, não tem que ligar para 0800. Nós temos que ter um atendimento rápido e objetivo. A pessoa às vezes está lá no bairro dos Pintos, Pico Agudo, Pedra Rajada, Ribeirão do Pote. Às vezes o cara está em área que não consegue nem ligar, porque o celular não pega. E quando ele consegue ligar, ele tem que ligar para o 0800. Todos os serviços, inclusive os de telefonia, estendendo um pouquinho, vocês sabem da dificuldade que é de ficar 5, 6, 10, 20, 15 minutos no telefone, falando com um atendente, para não ter resultado nenhum. Então, é uma má prestação de serviço a que a Bandeirantes Energia vem realizando em todo o município. Não tem o levantamento do Estado, nem o do Brasil, mas acredito, pela informação que eu vi esses dias no jornal, um dos mais criticados e reclamados é a Bandeirantes. Campeão de reclamação. Então, não é possível um cidadão que paga todos os encargos cobrados na sua conta de luz, ele tem, se ele não pagar, vai cortar a luz, porque eles não deixam passar um segundo, um minuto, tem prazo. Só que tem prazo para a gente pagar, e não tem prazo para eles realizar a prestação de serviço que eles teriam que estar fazendo. Então, a minha solicitação, senhor presidente, é que seja feito o atendimento de todas as solicitações de queda de força, problemas de galhos que caem em fiação, toda a manutenção seja atendido direto aqui nesse posto. Vou levantar o número do telefone, para a gente estar passando também, mas que o nosso atendimento para os munícipes seja feito diretamente aqui. Fica estacionado 2 veículos lá que fazem e percorrem justamente com essa finalidade. Salvo um dia, se eu for, por um acaso, um transformador queimou, mas eles têm a condição de solicitar e vir o transformador para fazer a troca. Mas quase sempre, em todas as localidades do nosso município, o problema de queda de força é um galho que caiu, desarma. Então, é mais o cara chegar lá com um bastão, em coisa de 5 minutos, 2 minutos, empurrar o bastão e voltar a energia. E aí, a pessoa fica 2 dias esperando para que o cara vá lá com um bastão. E às vezes, não, quase sempre, ou sempre, perdendo gêneros alimentícios, perdendo diversas coisas e tendo que recorrer a quem? É outra briga para você entrar com pedido de indenização sobre essas empresas.
O outro trabalho, senhor presidente, que apresento é para que seja realizado a limpeza e a capina em todas as escolas rurais. Já temos alguns problemas direcionados em relação a merendeiras e professores que fazem milagres. Então, será que vão ter que capinar também? É só o que faltava, né? Então, precisa que seja feita a limpeza num prazo que realmente deixe as crianças com a condição de locomoção, evitando até a proliferação de insetos, de bichos peçonhentos, de cobra, de aranha, de tudo que é. Daqui a pouco tem até elefante escondidinho dentro da mata na escolinha. Então, é o segundo trabalho que eu apresento, senhor presidente, para que seja tomada essa providência em relação às escolas rurais. O outro, senhor presidente, é de suma importância, é uma coisa que às vezes ocorre dentro das nossas residências, ou mesmo em áreas que a gente acaba passando. Esses dias mesmo acabei de passar na lateral do posto Petropires, no terreno, e do lado do terreno 5 pneus assim, encostado. Acredito eu que ainda esteja lá. É a de se intensificar a questão da campanha da dengue. Isso é preocupante. Nós, não é porque não temos um caso, ou não foi apontado um caso, que não venha acontecer. Então, a melhor forma de realmente se evitar qualquer situação e que vire realmente uma situação sem volta é a prevenção. Campanhas dessa natureza têm que ser realmente bem feitas e com uma continuidade, porque é o tipo de agente que você não identifica de um minuto para o outro. Existe um trabalho, e um trabalho tem que ser bem feito para que realmente a gente possa ter uma certa tranquilidade. Livre do mosquito, talvez a gente não fique nunca. Mas se você tiver realmente ações efetivas, eu garanto que a proliferação do mesmo vai quase que minimizar. Então, senhor presidente, os 3 trabalhos que apresento hoje são com a finalidade realmente de melhorar as condições do nosso município e dos nossos munícipes. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Agora, de acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o vereador Claudinei. Palavra, vereador Ney. Boa noite, senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, companheiros do dia a dia. Senhor presidente, acho que esta casa, mais do que nunca, vem mostrando aí, com os trabalhos já apresentados, pelos nobres pares que aqui já utilizaram a tribuna, que nós estamos chegando, de repente, naquilo que sempre nós, ou alguns aqui falaram, a falta de planejamento da atual administração. O povo não vive só de obra. O povo, além da obra, precisa do trabalho, precisa comer, precisa de qualidade de vida sustentável. E o que foi colocado aqui já, pelos companheiros, mostram isso. Que se eu abro uma unidade escolar, ou se eu aumento uma demanda no município, eu tenho que dar a condição para que isso ocorra. E é o que nós estamos falando há muito tempo. Então, já foi dito, questão de limpeza de escola. A questão de limpeza de escola, ela só vai ser resolvida rapidamente no município, na área rural, quando a administração terceirizar uma empresa que vai sair mais em conta para ela, para fazer as limpezas de escolas. E ela vai encontrar esse recurso aonde? Dentro dos 25% da educação. Então, a gente está falando e está mostrando aonde vai fazer isso. Porque se eu esperar do setor de obra, que deve ter, se tiver 2 ou 3 braçais, não vai dar certo. Faz aí constantemente
as provas do consórcio, na hora que contratam, você vê pulverizado as pessoas que entram no consórcio. Então, nós temos que trabalhar com o planejamento, né? Quando nós falamos em educação, como o vereador Vanderlon, o vereador Paulo colocou, a educação é a base de uma sociedade boa, feliz e com futuro. Então, o vereador citou a escola do Paraitinguinha, mas não é mais só do Paraitinguinha. Amanhã vai chegar mais um abaixo-assinado, depois mais um, depois outro. E tão certo, porque o povo que dá maior imposto recebido pelo município é o rural com o eucalipto. E justo ele é o que mais sofre todas essas consequências que aqui já foi colocado. Nós não temos telefonia, mas não temos um trabalho forte, dedicado, para trazer a telefonia. A iluminação rural chegou a muitos lugares, mas falta muito ainda a ser feito. As unidades escolares, você tem que fazer o custo-benefício. Nós não podemos também querer atender tudo de qualquer forma. Nós temos que atender, e atender bem, que a clientela nossa é o povo que nos vota e nos coloca, tanto aqui, como na cadeira lá em cima. Então, você tem 11, 12 alunos, você tem que estudar o que é mais viável. Se é eu gastar um pouquinho a mais com o transporte, sendo que se eu levar a planilha lá no estado, ele aumenta esse recurso, e trazer esses 11, 12, 20 para a cidade, ou eu deixar esses 11 lá, sofrendo as consequências que já estão sendo colocadas aqui, né? E ainda mais, senhor presidente, as mudanças que vêm ocorrendo na rede de ensino. Primeiro ano, segundo ano, terceira série, quarta série, quinta série. Mudou as nomenclaturas, mudou o ensino. Então nós temos que pensar bem e dizer só uma coisa. Aquilo que vem em forma da lei, na forma justa, de acordo com a Constituição, com a nossa situação, não tem por que essa casa votar contra. Nós vamos estar sempre votando a favor, porque nós vamos estar atendendo quem? A comunidade. Agora, saber que nós temos um recurso de aproximadamente 5 milhões do Fundeb, mais 25% da receita do município, e que se ainda fizer um trabalho mais forte, essa receita aumenta, nós vamos poder atender todas as comunidades e vai sobrar ainda recursos para outros tipos de investimento. Toda? Com relação à escola do Paraitinguinha, não vai haver alteração no valor do transporte, porque o veículo já sai da sede, vai até o bairro e volta para a sede. Só para o senhor. Você conhece essa questão de transporte e eu não queria falar com toda, porque eu ia até perguntar após a sessão a vocês daí. Mas nós sabemos que é dessa forma que se faz as coisas. Mas também não é só isso. De repente, se eu tenho um recurso e posso manter, o aluno lá eu vou manter. Não preciso tirar. Mas não é essa situação. A situação que Salesópolis vive no custo-benefício. Tem que enxugar para me manter ali. Agora, eu também não posso, né, exceder outros lugares e deixar lugares primordial, como saúde, educação, em estradas, porque nós tiramos a madeira, tiramos o produto agrícola, o cinturão verde está aí, da estrada, deixar, de repente, sem o alicerce, que são os funcionários, seja merendeira, seja auxiliar de enfermagem, seja a pessoa que vai estar roçando, limpando e tampando aquele buraco quando se precisa. Mas eu acho que falta um planejamento. Nós estamos indo para o terceiro ano de uma administração, outros já passaram, erraram também, mas nós estamos sempre alertando. Não somos dono da verdade, mas colocamos porque queremos ver o quê? A cidade desenvolver. Mas nós não estamos vendo isso. Nós estamos vendo, é um jogo. E esse jogo, quem está perdendo, não é só a população, é todos nós. Um exemplo, faço um trabalho essa noite sobre o ponto de ônibus na cidade de Mogi das Cruzes. Era lá na Praça do Imigrante, você chegava lá no final, todas as pessoas iam ao médico, iam ao centro da cidade e tal, pegava o ônibus lá, né, como ponto inicial também,
e vai ser mudado essa semana para a Praça dos Estudantes. Quem é penalizado com isso? A cidade que mantém o ar, o meio ambiente, a água, e nossos prefeitos que vivem se reunindo em Amate, Condemate, lá no Palácio do Governo, eles não conversam disso? Nós estamos documentando, pedindo a clemência, a piedade ao prefeito da cidade vizinha, Marcos Bertaioli, para que ele olhe por Salesópolis e Biritiba, que é a mesma situação que só vai sofrer aquela população. E se para ele causa um transtorno, ele, para nós, está causando transtorno a toda a cidade. Nós dependemos de Mogi das Cruzes para tudo. E não é todo mundo que tem o carro ou viaja a hora que quer com os veículos. Então, nós estamos pedindo apoio dos nobres pares, todos vão brigar junto. Eles precisavam montar uma comissão. Se não tomar o frente o executivo, vamos tomar o legislativo e vamos buscar isso aí. Porque já é uma união da MTU, da Júlio Simões, que para ela, quanto menor o trajeto, melhor, e de uma prefeitura de poder aquisitivo alto, de uma cidade, né, totalmente sustentável, que é Mogi das Cruzes. Então, nós precisamos levar e pedir para que o prefeito daquela cidade interceda e amenize esses problemas, que é o que nós temos. Então, senhor presidente, isso é um dos fatos que precisa da luta de todos dessa casa. Um outro assunto colocado hoje, foi lido aqui o substitutivo de um projeto de lei, funerária. Parece pequeno, mas não é. É um problema que todo mundo passa. Já passou do tempo de ter feito essa lei, porque já venceu o ano passado, no meio do ano, essa concessão. O vereador fez o substitutivo, sentou com o jurídico, estudaram, colocaram. Eu ainda vou fazer uma emenda no projeto do vereador, disse a ele, porque eu acho que tem que ter o livre mercado. Esse negócio de dar funerária para um ou para outro, não. Não é nenhum nem dois, é o livre mercado. Se tiver 10, que os 10 se preparem, quer montar? Monte. E você, naquela hora que você precisa, que ninguém foge disso, vai ter lá o atendimento da forma que ele pode, da forma que ele necessita naquele momento, mas não ficar na mão de empresas com valores, muitas vezes, alto à nossa realidade e deixando de criar o livre mercado no município. Há mais de 15 anos foi aprovada essa lei, não foi aprovado por nós, não. Mas hoje nós estamos com ela na mão para mudar essa realidade. Meu tempo está esgotando, senhor presidente, mas voltarei para falar em explicação pessoal de outros assuntos aqui que eu já coloquei para poder passar à população. O que eu tinha a falar, senhor presidente? Muito bem. Só para conhecimento dos nobres pares, o prefeito de Mogi das Cruzes me ligou anteontem, acho que foi isso mesmo, falando de uma reunião, de uma possível reunião entre ele e os dois prefeitos de Biritiba e de Mogi das Cruzes, que eles estavam conversando a respeito desse assunto e que eles estavam, os dois prefeitos de Biritiba e de Salesópolis, pedindo uma revisão na proposta que ele havia feito. Ele estava comunicando que ele estaria vendo a possibilidade desse ônibus ir até a antiga rodoviária. Na hora, eu estava em curso, estava dentro do veículo, não estava dando nem para poder atender, mas como era o prefeito, eu acabei parando e atendendo o celular. Mas assim que eu cheguei nessa casa, nós deparamos com esse problema, matéria no jornal dizendo dos problemas que principalmente os alunos de Salesópolis e Biritiba Mirim estariam enfrentando, com essa mudança no itinerário do ônibus que sai de Salesópolis até Mogi das Cruzes e de Biritiba também até Mogi das Cruzes. Mas como nós temos que estar vendo esse problema, imediato também, senhor vereador, eu fiz um documento, um ofício ao senhor prefeito, até mesmo solicitando, já que se não for possível, de repente, dando algumas possibilidades de conversa com o senhor prefeito de Mogi das Cruzes. Até mesmo a possibilidade dele estar integrando, ver a possibilidade de estar integrando a passagem do intermunicipal com o sistema integrado de Mogi das Cruzes.
Porque se eles vão agora levar... então. O aluno chega até o estudante, de repente ele precisa ir até o Brasilis. Então fica difícil dessa locomoção do aluno de Salesópolis a Mogi, depois pegar um outro até o colégio. Por mais que fale que vai ficar próximo lá da antiga rodoviária, mesmo assim ainda fica longe do colégio. A gente sabe que, de repente, nós temos que estar dando uma solução para esse problema. Então, eu acho que, como o vereador colocou, eu acho que essa discussão com o prefeito de Mogi das Cruzes tem que haver essa conversa, eles estão conversando, então eu pedi uma agilidade para o senhor prefeito, que faça o mais rápido possível uma conversa no sentido de ele estar revendo a possibilidade de continuar o itinerário antigo, não prejudicando assim a toda essa classe dos alunos e dos trabalhadores de Salesópolis e de Biritiba-Mirim. Então, eu acho que é uma luta dos dois prefeitos e nossa também. Na verdade, nós somos eleitos aí para estar vendo essa problemática, né, da nossa população. Não. De acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o nobre vereador Ratinho. Palavra do vereador Ratinho. Senhor presidente, vereadores, munícipes presentes, quero deixar aqui o meu apoio aos trabalhos dos nobres pares aí. Que o vereador Ney falou também, é pura verdade que Júlio Simões faz e acontece e acaba ficando por isso mesmo. Então, que seja marcada já essa reunião com os prefeitos para que, com a maior urgência possível, para que a gente possa estar sanando esse problema também. Opa, toda. Eu não entendo como 3 municípios alocados e direcionados num único transporte, onde possa o nosso município ou o município de Biritiba sofrer interferência, no caso, ou a diretriz principal vinda de um prefeito, como o de Mogi, que estabeleça o custo de vida da população vizinha. Então nós não temos mecanismo nenhum ou poder nenhum de realmente reposicionar isso, porque foi uma determinação do prefeito. Vamos entrar, vamos questionar e qual é o expediente que esses cartéis, em termos de companhias de ônibus, se utilizam para fazer o que quer. Com certeza. Porque nós temos só um transporte. Como o vereador citou, no mesmo caso de funerária, o caso de transportes e outros prestadores de serviço. Nós ficamos na mão de uma única empresa. Então, eu acho que é uma coisa também a ser revista dentro de uma competência municipal, ou seja, tanto o nosso município tem esse direito, quanto o município de Biritiba e o de Mogi também. Mas é uma coisa que a gente tem que tentar rever, porque se não houver concorrência, os caras vão fazer o que quer, e é o que está acontecendo. Com certeza, exatamente. Muito obrigado. Continuando, tem 2 trabalhos aqui apresentados por mim essa noite, senhor presidente. Um que diz respeito à escola do bairro Barro Preto, solicitado por uma mãe lá, a respeito, ela tem uma criança cadeirante, e essa mãe empurra essa cadeira até a porta da escola lá. Quando chega para entrar para dentro da escola, a mãe tem que sofrer um constrangimento, pegar a menina no colo, a menina já tem 8 anos já, para levar para dentro da escola. Na hora de sair, não é uma coisa. Então, estou com um pedido aqui para que seja feito com uma certa urgência até, uma rampa, para que essa mãe não esteja passando esse constrangimento lá. E não só essa rampa também, né? Ela necessita de uma reforma geral, essa escola. Época de chuva, chove mais dentro que para fora, quase. Forro está caindo, telhado, tudo retorcido também. Sem contar o matagal que é no pátio da escola. As crianças não tem como brincar. A hora que sai o recreio, não tem como brincar no pátio, bater uma bola, porque é arriscado até encontrar com cobra e outros bichos lá. Então, queria que o senhor prefeito desse uma atenção especial lá, seja feito
essa rampa lá pelo setor competente. Outro trabalho também é respeito daquele palco que foi feito lá no Bragança, no Remédio. Na época, acho que não pensaram nisso, naquela rampa que foi feito para descer até o banheiro. Ali é masculino e feminino, mas é uma rampa só, uma saída só. Então, o que acontece? Em época de festa, principalmente, como a saída e entrada de homem e mulher, muitos homens desrespeitam as mulheres, se encontra o banheiro masculino fechado, eles utilizam o feminino também. Então, que seja feita uma outra rampa do outro lado, uma divisória no meio, né? Para que essas mulheres não estejam sofrendo também esse constrangimento ali, que já foi muitas reclamações para mim, por isso eu até fiz essa indicação. Espero que o prefeito, já que vai mexer nessa praça aqui, desvie uma verbinha lá também e mexa lá também, né? Dá uma ajeitada lá no nosso palco lá também, mexer nesses 2 banheiros lá também. É isso que eu tenho a falar, senhor presidente. Obrigado. Muito bem. Não havendo mais oradores, eu gostaria de suspender a sessão por 15 minutos, só para que a gente possa, junto com os nobres pares aí, estar conversando sobre o projeto de lei número 08, para assinatura dos pareceres, uma discussão rapidinha. Projeto do dia 19. Projeto do dia 19. Janeiro. Não recebe? 15 minutos. Tá bom?